noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao quarto dia do nosso primeiro curso Interligas sobre escrita científica. Então é isso. Aqui agora eu vou apresentar o nosso primeiro palestrante. É com muita honra tê-lo no nosso evento. Ele que é mestre em saúde pública pelo EPB, bacharel em direito e odontologia pelo EPB e presidente da Aliasc, que é a Liga Acadêmica de Saúde Coletiva de Campina Grande. Seja muito bem-vindo, Eugênio Barros Bortoluzzi. Muito obrigada por fazer parte tanto da idealização como das palestras do nosso evento. Obrigado, Thaís. Boa noite a todo mundo. Queria também reforçar esse boa noite dado por Thaís. Dizer que também é um prazer, em nome da Aliasc, receber todos vocês. Eu fiquei responsável por passar um pouco falar um pouco sobre metodologia para vocês, que é um assunto de tremenda importância, e aí também eu queria agradecer a confiança da Aliasc, da LAIP e da Liage, no nome das presidentes, que são Luana e Mariane. Então, agradecimento caloroso para vocês por confiar nessa tarefa que é de extrema relevância, né, para o nosso curso. Eu vou começar a compartilhar aqui minha tela. Eu preparei alguns slides. Me digam aí se vocês começam a enxergar o slide em algum momento. Conseguem? Vou sair e vou tentar de novo aqui. Deixa eu ver. Não estou conseguindo compartilhar. Agora eu acho que foi. Tudo certo? Conseguem ver a tela inicial? Tudo certo. Beleza. Então, como eu falei, a gente ficou responsável por falar um pouco sobre metodologia hoje. E como já foi falado por diversos palestrantes já hoje, aliás, nesse curso, né? O tema metodologia é dos mais importantes porque diz respeito justamente a uma palavra-chave durante a escrita científica, a pesquisa científica, a extensão científica universitária, que é o planejamento. Então, o planejamento ele é fundamental, pessoal, para qualquer trabalho acadêmico que se deseja produzir de forma séria, né, concreta, com objetivos, com ideais, né, com metas. A gente precisa planejar. Afinal de contas, se a gente pensar num projeto, a gente quer ver ele publicado, né? A gente produz na academia para que ele se torne público, para que ele seja do conhecimento da comunidade ou mesmo da sociedade em geral. Então, planejar é essencial quando a gente fala de trabalhos científicos acadêmicos. Então, como dizia Sêneca, antes de começar é preciso de um plano e depois de planejar é preciso execução imediata. Então também não adianta a gente fazer muitos planos e demorar a executá-los. A gente precisa ter foco, a gente precisa ter objetivos claros, metas, cronograma bem definido, para que a gente, assim que planejar e faça um planejamento bem feito, e aqui eu vou passar algumas dicas para que esse planejamento possa sair do papel ou possa sair da cabeça e ir direto para a execução. E ele diz também o seguinte, que nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde ir.
Então é preciso saber bem onde ir. Sêneca foi um filósofo grego, né, que é contemporâneo de Cristo, inclusive, que falou muito sobre planejamento. Então fica essa lição para a gente. Planejar é importantíssimo e metodologia tem tudo a ver com planejamento. E muitos dos palestrantes que já vieram, passaram por aqui nesse curso, já falaram e redisseram várias vezes sobre a importância do planejamento. Então aqui que fique bem marcado realmente na cabeça de vocês, já que isso é um curso, né, que o planejamento é essencial. E aí eu vou dizer, inclusive, experiências minhas sobre essa questão do planejamento, algumas que deram certo, algumas que não deram certo, por falta justamente de um planejamento. Então focamos novamente e que fique bem claro que o trabalho científico começa num bom planejamento e uma boa metodologia. E sobre metodologia também, e aqui eu faço as minhas palavras, as palavras de René Descartes, que ele fala: assim, o meu desígnio não é ensinar aqui o método que cada qual deve seguir para bem conduzir sua razão, mas apenas mostrar de que maneira me esforcei por conduzir a minha. Os que se metem a dar preceitos devem considerar-se mais hábeis do que aqueles a quem as dão, e se falham na menor coisa, são por isso censuráveis. Então aqui é um relato de experiência minha, algumas dicas que eu posso dar pelos meus anos de vida acadêmica, mas que cada um deve tirar suas conclusões, deve pensar, deve estudar bastante para conduzir esse planejamento e executá-lo da melhor forma possível. René Descartes foi um grande iniciador do método científico, né? Quem nunca ouviu falar do método cartesiano, ou mesmo na matemática do plano cartesiano. Isso tudo damos graças a Descartes por falar essas coisas. Então, metodologia, como eu falei, ele está no centro. A professora Manuela falou muito bem ontem que muitos dos projetos elas não começam pela introdução e objetivo. Elas começam justamente pela metodologia. Então, é da metodologia que irradia todo o projeto científico. É pensando bem sobre a metodologia que a gente vai desenvolver o nosso projeto, o nosso artigo, o nosso resumo, a nossa escrita científica, qualquer tipo que seja que a gente escolha fazer, é sempre a partir da metodologia que a gente vai pensar sobre como a gente vai escrever e desenvolver o projeto. E aqui também fica minha primeira dica, porque nesse curso, a gente também já escutou muito sobre essa questão do projeto, né? E muitas pessoas entram num curso desse pensando: não, mas eu não quero fazer um projeto, eu quero fazer um artigo, eu quero fazer um resumo, eu quero fazer um capítulo de livro, eu não quero fazer um projeto. Ora, gente, se a gente, desde o começo do curso, todos os professores que passaram até agora falaram, e eu reforço aqui a importância do planejamento, nada mais preponderante, nada mais importante que a gente reforce aqui a necessidade da gente começar nossa escrita pelo projeto. O projeto é sim a primeira escrita que a gente vai desenvolver quando a gente quer produzir academicamente. É o projeto que vai ser publicado? Não, não é. É o artigo, é o resumo, é o capítulo de livro. Só que se a gente não faz um bom projeto, se a gente não constrói uma boa metodologia, nunca a gente vai chegar a publicar ou um capítulo, ou um resumo, ou mesmo um artigo que tenha validade externa, que tenha efetividade na sociedade. Então, por isso que a gente precisa mesmo destacar a importância do projeto. E aqui eu coloquei essas duas figurinhas para lembrar isso, que a gente começa sempre da metodologia para irradiar para os outros passos da escrita, que a gente já começou a ver ontem com introdução e objetivos. E a gente vai dar sequência hoje com a questão dos formulários, questionários,
com as entrevistas, com a análise dos dados, e depois a gente vai ver discussão, depois a gente vai ver referências, depois a gente vai ver conclusões, resultados, mas sempre partindo dessa bola central vermelha em destaque aí, que é a metodologia. E outra coisa que eu coloquei aí, e coloquei, inclusive pedindo desculpa a quem for mais religioso, porque pode ser uma heresia o que eu vou falar agora, mas a ideia da metodologia me lembra muito essa ideia que se coloca em João 14,6, que eu sou a caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Fala de Jesus Cristo, que está lá na Bíblia, né, que ele fala que ele é o único caminho para encontrar a Deus, né? Então a metodologia também ela é o único caminho viável para que a gente produza algo de qualidade. Então, por mais diferentes tipos de método científico, por mais diversas as modalidades de fundamentação da nossa metodologia, mas a cada tipo de projeto que a gente vai resolver, desenvolver, a gente precisa seguir uma metodologia específica. Se a gente vai trabalhar com uma pesquisa de campo, onde a gente vai fazer entrevista com pessoas ouvindo através de gravações, a gente vai precisar de uma metodologia específica. Se a gente for desenvolver um questionário, é outra metodologia. Se a gente for fazer um estudo de intervenção, que a gente vai aplicar alguma medicação em comparação com um placebo, por exemplo, a gente vai precisar de outra metodologia. Então, para cada objetivo, temos um caminho a ser seguido, e somente um. Então, aqui está o meu objetivo bem figurado. Meu objetivo aqui, veja só, que é uma evolução. Meu objetivo aqui é passar para vocês algumas peças no esqueleto, algumas dicas, alguns ossinhos desse todo que a gente é. Só que a partir dessas peças soltas é que a gente precisa pensar, a gente precisa estudar, a gente precisa fazer com que cada pecinha dessa se encaixe da melhor forma possível. E por último, com essas pecinhas encaixadas, com cada uma delas se articulando da melhor forma possível, a gente precisa escrever, a gente precisa dar conteúdo, a gente precisa desenvolver nossas habilidades, inclusive de escrita mesmo, de português, de linguagem, para que a gente tenha um produto acabado, perfeito, né? O mais próximo possível da perfeição, que no nosso caso aqui figurado é o corpo humano. Entenderam essa analogia? Então eu vou dar pequenas peças de um esqueleto que precisam ser articuladas. E essa articulação só vem através de pensamento crítico, de análise crítica, de estudo. A gente precisa estudar as melhores formas para desenvolver essa articulação dessas peças. E, por último, a gente precisa colocar a mão na massa, escrever, dar conteúdo. Botar a cabeça para pensar de forma prática e executiva na formulação dos textos. E a primeira coisa que a gente precisa na prática, e aí eu já começo a dar um desses ossinhos, foi uma coisa que a gente já estudou nesse curso com a professora Romaine, e aí eu coloco essa imagem aí, vale a pena ver de novo, porque de fato vale. Sempre que a gente vai executar um projeto de pesquisa, sempre que a gente vai ter um objetivo de escrever cientificamente, a gente precisa entender qual é a forma, o desenho, o design. Como ela bem falou no dia dela, é um desenho, é um design, é uma estrutura de pesquisa, a gente precisa ter isso bem em mente. E aí está esse diagramazinho aí, ó, que fala sobre estudos observacionais, experimentais, os observacionais divididos aí em descritivos, analíticos, e esses aí se subdividem depois em relatos de casos, séries de casos, os estudos transversais, caso controle, coorte, ecológico, os estudos experimentais subdivididos em ensaio clínico, randomizado, ensaio de campo,
ensaio comunitário. Eu vou falar sobre cada um deles novamente de jeito nenhum. A aula da professora Romaine, sem sombra de dúvidas, está aí disponível na internet. Todo mundo que fez o curso, ou mesmo quem não fez, vai ter uma ótima fonte aí de pesquisa, que é essa aula da professora Romaine, que vai estar disponível no YouTube, já está disponível no YouTube, né? No canal da Liage. E também a gente precisa ter em mente essa pirâmide de evidência, que fala sobre a importância, né, dos estudos. Onde é que a gente quer posicionar o nosso estudo em nível de evidência, né? Quanto de recurso a gente tem, quanto de tempo a gente tem para desenvolver nossa pesquisa, nosso estudo, para a gente posicionar ele de acordo com o tipo de estudo nessa pirâmide. O professor Jean que falou muito bem sobre essa questão das revisões sistemáticas, que aparentemente, à primeira vista, parece ser um estudo mais simples. Você vai lá no banco de dados de artigos, faz uma seleção, seleciona alguns e fala que é uma revisão sistemática, né? Mas não é bem assim. A gente tem os protocolos de meta-análise, né, que precisam ser colocados à disposição para que a gente realmente faça uma revisão sistemática que seja colocada lá no topo dessa pirâmide de evidências. Então tá aí os estudos de coorte mais abaixo, os estudos de caso-controle, os estudos transversais estão logo aí abaixo também. Existem várias outras pirâmides dessa disponíveis na internet. Quem quiser dar uma olhada pode procurar também, para que vocês possam posicionar os estudos de vocês nessa pirâmide. Outra coisa interessante que eu vejo muita gente se confundindo em relação ao tipo de estudo, inclusive colocando nos títulos dos projetos e dos artigos até, essa questão de ser um artigo quantitativo, um artigo qualitativo ou um artigo quali-quantitativo. E aí eu falo por experiência própria também. Eu achava esse nome quali-quantitativo uma palavra maravilhosa para colocar no título de um projeto meu. E um dos primeiros projetos que eu desenvolvi, eu coloquei esse título, Análise Quali-Quantitativa de não sei o que lá. E aí meu orientador na época disse, mas isso não é um estudo quali-quantitativo. Eu disse, mas como não? Eu estou entrevistando pessoas que elas respondem os meus questionários de forma aberta, tem questões abertas, tem questões fechadas. Então, isso é um estudo quali-quantitativo. Ele disse, não é. É um estudo quantitativo. Então, a gente precisa ter em mente que um estudo, mesmo que tenha um questionário com questões abertas nele, que a pessoa escreva, que não seja numérica a resposta, nem sempre ele vai ser um estudo qualitativo. Ele pode ser um estudo apenas quantitativo. Então é preciso que a gente estabeleça essa diferença do estudo quantitativo para um estudo qualitativo, que na verdade é um estudo muito mais imersivo. Então o entrevistador ele vai se inserir naquela comunidade, né? Entender o que se passa naquela comunidade, para que ele desenvolva o seu projeto muito a partir da sua observação também em campo. Enquanto o estudo quantitativo, o entrevistador, o participante, o operador dessa pesquisa, ele não precisa estar inserido no dia a dia da comunidade, por exemplo, da instituição que ele vai pesquisar. Ele passa um questionário, a pessoa responde, e a partir dessas respostas ele faz as análises estatísticas para que possa responder às suas hipóteses, né? Então, o trabalho qualitativo é muito mais imersivo. O operador ele precisa estar mais inserido para tirar conclusões também empíricas daquela comunidade, daquela instituição que ele está pesquisando, daquela população, né, da amostra. E o estudo quali-quantitativo é uma junção dos dois. De fato, é uma junção dos dois. É um estudo que há a participação imersiva
operador, tanto com questões subjetivas, onde, por exemplo, possa ter respostas gravadas e transcritas no seu estudo, como também dados quantitativos para análise estatística. E a análise estatística, logicamente, sempre é matemática, né? A gente não faz análise estatística de dados qualitativos, porque são questões subjetivas, precisa da percepção do operador. Entenderam isso? E aqui eu coloquei um exemplo. Isso é um exemplo meu, tá? Como eu falei, fiz as minhas palavras ali de Descartes. Eu estou trazendo para vocês a minha experiência. Então aqui é um trabalho que eu escrevi, ó. Veja que o tópico aqui é 4.1. O tópico 4 é metodologia no meu projeto. Na verdade aqui não é nem o projeto, aqui já é o artigo, né? 4 é metodologia, então já o primeiro tópico, o primeiro osso daquela estrutura é o tipo de estudo. Então eu coloquei aí, trata-se de um estudo epidemiológico, com abordagem indutiva, do tipo quantitativo, observacional, analítico, desenho transversal. Então veja, quantitativo, observacional, analítico. Então veja aqui, voltei um slide, observacional, analítico e transversal. Então seguiu aqui essa estrutura, até chegar no transversal. E aí eu falei também lá no desenvolvimento que é preciso escrever. Então eu não só descrevo o tipo de estudo, eu não só coloco as palavrinhas, eu também falo o que representa fazer esse tipo de estudo, né? Então eu coloquei desenho transversal, pois causa e efeito foram analisados simultaneamente. A abordagem indutiva é um processo de pensamento pelo qual, a partir de dados particulares suficientemente constatados, infere-se uma realidade geral ou universal não contida nas partes examinadas. Portanto, o objetivo do método indutivo é levar às conclusões cujo conteúdo é mais amplo e probabilístico do que o das premissas nas quais se basearam. E aí já faço uma citação, né, uma referência ao meu referencial teórico, aí 75. Também conhecido como seccional, o desenho transversal, os indivíduos são observados apenas uma vez. Aí já trago outra referência baseada em Pereira, também é um clássico da metodologia. Pode-se dizer que essa análise apresenta como conveniência a simplicidade, baixo custo, rapidez e objetividade na coleta dos dados. E isso eu lembro bem que a professora Romain já falou. Referente ao momento do contato examinador-examinado, não haver necessidade de soerguimento das pessoas. O que é soerguimento das pessoas? Acompanhamento, né, deles, o que seria um estudo de coorte, por exemplo, né? Então veja que não é só conhecer, não é só definir, mas também é dar carne, né? É colocar conteúdo, é explicar também o tipo. Eu vou explicar tudo, por exemplo, eu expliquei aqui por que é quantitativo, por que é observacional, eu coloquei algumas, né? Porque senão fica também muito maçante. Então a gente explica algumas dessas abordagens. Aí vamos para o segundo ossinho daquela estrutura, que é falar sobre o local da pesquisa. E o local a gente fala tanto o mais geral quanto o mais específico. Então vamos supor que a gente faça uma pesquisa nas dependências da Unifacisa. Eu vou colocar no meu texto pesquisa desenvolvida na Unifacisa. Não, a gente precisa localizar a Unifacisa. A gente precisa dizer que a Unifacisa é uma universidade, é um centro universitário localizado em Campina Grande, no estado da Paraíba, falar sobre Campina Grande. Se for um evento internacional, por exemplo, falar sobre a Paraíba, né? A gente precisa dar conteúdo. E a gente precisa também, nesse ossinho aqui de local, a gente precisa falar sobre autorização dos responsáveis. Então, veja só, a gente vai desenvolver uma pesquisa em algum local, a gente não pode chegar lá simplesmente no local e começar a aplicar o nosso questionário, nosso formulário, nossas entrevistas. A gente precisa fazer autorização, precisa pegar a autorização
e só através dela, por exemplo, é que um comitê de ética libera a pesquisa naquele local. Então, mais uma vez, eu trouxe aqui exemplo, ó, de uma pesquisa minha também, local de realização do estudo, aí está aí 4.2, a pesquisa desenvolveu no estado da Paraíba, na cidade de trabalho dos sujeitos da amostra. Então, veja que foi no estado da Paraíba, em várias cidades, de todas as regiões intermediárias e imediatas do estado, segundo a nova classificação geográfica dada pelo IBGE. Então, você precisa desenvolver, inclusive, esse tipo de pesquisa também. Ora, como é que está sendo dividido, né, o estado da Paraíba? Como é hoje a divisão? Ainda é zona da mata, Cariri, Sertão, Curimataú? Então, eu vou lá no site do IBGE, vejo como é que está sendo dividido. Então, por exemplo, eu fiz isso e não sabia, por exemplo, que hoje o estado da Paraíba é dividido em regiões intermediárias e imediatas. Eu não sabia disso. Eu fui lá no IBGE e vi que hoje existe essa divisão. E a gente explica isso, a gente dá carne, a gente dá conteúdo, né? Os locais utilizados para a aplicação dos questionários foram as dependências das delegacias, que é onde eu fiz essa pesquisa. E aí eu já falo o que é também a Polícia Civil, ó. Eu já falo o que é a Polícia Civil, um órgão componente da Secretaria de Estado, da Segurança, fundamental ao amparo do Estado e do povo. Foi atrás, inclusive, da lei orgânica da Polícia Civil, que trata sobre os objetivos da Polícia Civil. Ó. Isso aqui é um texto basicamente retirado da lei orgânica da Polícia Civil, que fala sobre os objetivos da Polícia Civil aí. E coloco aí, ó, a autorização, anexo A, para a realização da pesquisa junto aos profissionais foi concedida pelo delegado-geral, com sede na capital do estado de João Pessoa. E aí já é o primeiro anexo, o anexo A. E aí, qual é a diferença de anexo para apêndice? Vocês vão ver também que existem algumas referências de apêndice. O apêndice, pessoal, é um documento produzido pelo pesquisador, pela equipe de pesquisa, pelo projeto, enquanto anexos são documentos produzidos fora. Então, como esse documento foi produzido na Delegacia Geral, é uma autorização assinada pelo delegado-geral, então não foi uma produção nossa, foi uma produção da Delegacia Geral. Então, eu coloco aí anexo A. Isso também precisa constar no projeto, como eu falei, o projeto que vai para o Comitê de Ética. E aí a gente dá corpo, né? A gente coloca aí, ó, o estado da Paraíba. Essas bolinhas foi onde eu desenvolvi a pesquisa. Essa pesquisa eu rodei 1.550 quilômetros da Paraíba. Aí o próximo tópico, ó, próximo ossinho, universo e amostra. Então existe também essa pergunta: o que é o universo, né, do estudo e o que é a amostra? Isso não é a mesma coisa? São coisas diferentes? Então a gente precisa separar bem e ver como uma depende da outra. O universo são todas as pessoas que possuem as características necessárias para participar da pesquisa no local escolhido. Então, se a gente pensa num hospital, por exemplo, que tem uma disciplina de reumatologia, e eu quero fazer uma pesquisa sobre uma doença em reumatologia. Então eu pergunto a vocês: o universo será todas as pessoas atendidas no hospital? Serão todas as pessoas atendidas no serviço de reumatologia? O que vocês acham? Qual dos dois? São todas as pessoas atendidas no hospital ou todas as pessoas atendidas em reumatologia? Então aqui a resposta é todas as pessoas atendidas em reumatologia. Essas pessoas precisam possuir as mesmas características necessárias para participar. Eu não quero fazer um estudo de reumato, então o universo são as pessoas atendidas pela reumatologia. Não me interessa aqui as pessoas atendidas em pneumologia, até que elas um dia venham para a disciplina de reumatologia. Assim também, por exemplo, naquela pesquisa que eu apliquei com os policiais, não me interessa se são funcionários públicos do judiciário, por exemplo. Não me interessa. O universo da minha pesquisa são os policiais da Paraíba. E a amostra é a seguinte:
Veja, eu tenho dois tipos de fazer uma pesquisa. Eu posso fazer ela de forma amostral ou eu posso fazer ela de forma totalitária. Qual é a mais confiável? Logicamente que uma pesquisa totalitária é mais confiável. Como é que chama esse tipo de pesquisa? Chama censo. Veja que o ano passado, se eu não me engano, era ano passado, o Brasil ia participar do censo do IBGE. Vocês sabem, já ouviram falar certamente sobre o que é o censo do IBGE. Então, se eu não me engano, de 10 em 10 anos, o IBGE faz um censo no país inteiro. Então, essa não é uma pesquisa amostral, é uma pesquisa totalitária, censitária. Todos os indivíduos brasileiros têm que participar dessa pesquisa. E por isso ela é chamada de censo. Então, essa pesquisa ela tem um resultado muito melhor para projeção de ocorrências, né, na sociedade. Agora, qual é a grande desvantagem? É que ela é extremamente cara. E por isso mesmo, ano passado, não se desenvolveu o censo brasileiro, que estava marcado, se eu não me engano, era ano passado. Se não for ano passado, já era ano retrasado que era para ter sido feito, mas não foi feito por falta de recurso. E hoje está se desenvolvendo uma briga para que o censo seja realizado o mais rápido possível. Se ocorreu nos prazos devidos, já faz mais de 10 anos que a gente está sem um censo que mostra todas as características da população brasileira, né? A quantidade de pessoas, a divisão por sexo, por escolaridade, todas as coisas que o censo brasileiro procura, né? Então é muito mais caro e muito mais trabalhoso e muito mais, o cronograma é muito mais extenso, né? Então esse é o problema do censo. Agora, imaginem que o HELP tenha aberto as portas e vocês querem fazer uma pesquisa em reumatologia no HELP. Começou quando? O ambulatório de reumatologia no HELP, vamos dizer assim, há um ano, dá para fazer um censo, não dá? Todas as pessoas que foram atendidas lá. Eu posso pegar todas essas pessoas e não trabalhar com a amostra, mas com todas essas pessoas. Entenderam? Agora, logicamente que dependendo da quantidade de pessoas, a gente não pode extrapolar, né? Porque foram muito poucas pessoas que passaram pelo serviço até agora. Mas se já tiver uma quantidade suficiente boa, né, para demonstrar algumas coisas, a gente pode fazer um estudo censitário com um universo pequeno, né? Ainda pequeno. E a pesquisa amostral, não. A pesquisa amostral é uma pesquisa que ela pega dentro do universo um percentual dessas pessoas e estima estatisticamente para fazer essa validação externa, que chama, né? Ou seja, a gente extrapola os achados dentro da amostra para fora da amostra. Ora, como é que a gente vai conseguir extrapolar esses achados? Quando a pesquisa for bem feita. Aí é onde está a grande sacada que a gente está batendo na tecla desde o começo. É preciso um bom planejamento, por quê? Porque a maioria dos projetos, a maioria das pesquisas, a gente faz de forma amostral. E de forma amostral, essa metodologia, esse projeto, ele precisa ser muito rigoroso para não ter vieses, que são os erros não aleatórios. E a gente vai explicar já já qual é a diferença de um erro aleatório para um erro não aleatório. Eu vou passar por cima, provavelmente até o próximo palestrante vai falar melhor a diferença de um erro aleatório para um erro não aleatório. Então, se a gente tem erros aleatórios, a gente está dentro da margem de erro que a gente chama. Agora, se a gente começa a ter muitos erros não aleatórios, isso chama viés. Isso começa a comprometer a nossa amostra, os nossos achados, e não permite que a gente extrapole esses achados para fora da nossa amostra. A gente acha os resultados, a gente cria hipóteses, mas elas não podem ser extrapoladas para fora da nossa amostra, porque ela foi deficitária no seu planejamento, na sua execução, criando vieses, por exemplo. Outra coisa que eu destaco aqui, coloquei até um símbolo aí de perigo, de atenção, é que a gente não
pode criar uma amostra sem conhecer o universo. Isso é um erro muito comum, muito, muito comum. Já passei por isso algumas vezes na vida, de a gente entrar num projeto e pensar, não, a gente faz uma amostra com 100 pessoas. Tá, mas já procurando saber quantas pessoas tem nesse universo? Não, não, a gente estima que 100 é por aí. Não, não existe isso, tá? A gente só pode fazer a amostra através do universo. A gente só pode calcular a amostra. Esse é um dos rigores do método científico. É o cálculo da amostra. A gente só pode fazer o cálculo da amostra a partir do universo. E já já a gente vai ver como faz esse cálculo da amostra. E aí, para acabar essa questão de universo e amostra, a gente precisa definir critérios de inclusão e exclusão. Ora, numa pesquisa censitária, a gente não vai ter isso. A gente vai ter isso numa pesquisa amostral. Então, dos critérios de inclusão, a gente coloca todas essas características que eu falei aí em cima, que são uniformes para todas as pessoas aptas a participar da pesquisa. Então, a gente coloca lá no nosso projeto esses critérios de inclusão. Por exemplo, policiais, no meu caso lá, que estejam na ativa, não sejam aposentados, que não estejam de férias, por exemplo. Todos esses são critérios de inclusão. E os critérios de exclusão, a gente precisa fazer uma diferenciação entre critérios de exclusão e perda. Os critérios de exclusão são critérios anteriores à formação da amostra. A gente define no projeto, esse tipo de pessoa não pode participar. Por quê? Porque pode interferir no resultado. Então a gente calcula, a gente planeja tudo isso baseado no planejamento, vejam só. A gente planeja, se a gente começar a pesquisar esse tipo de gente, vai alterar o resultado. Então essas pessoas a gente deixa de fora. E a perda não, a perda é quando você inclui essas pessoas e elas já estão selecionadas e por algum motivo elas desistem de participar da pesquisa. E a gente não pode incluir novas pessoas, essas pessoas são perdas na pesquisa, certo? Eu falei sobre a amostragem probabilística e não probabilística. Então, a gente faz dois tipos de amostragem. E aqui, pessoal, aqui é uma coisa muito interessante, porque na teoria existem esses dois tipos de amostra. Na prática, inclusive, também. Só que existe um grande problema hoje em dia com essa questão dos tipos de amostragem não probabilísticas. Por quê? Porque esse tipo de amostragem não probabilística é justamente aquele tipo que a gente não consegue extrapolar os dados para fora da amostra, porque eles não são confiáveis essa extrapolação. Então, o recomendado para toda pesquisa, todo projeto é a amostragem probabilística, ou seja, aquela que a gente pode aplicar os métodos estatísticos para extrapolar para fora da nossa amostra os achados. E o método mais corriqueiro, mais usado, é o método da amostra aleatória simples, e é o método que a gente vai ver em seguida. Existe também a amostra sistemática, que é sobre pessoas com características similares, que a gente vai fazendo essa sistematização também para, inclusive, reduzir os custos. Quando a gente tem uma população muito grande, a gente pode estratificar, por exemplo, numa cidade, a gente vai fazer uma pesquisa de intenção de voto, então a gente pode estratificar, ou seja, a gente pode dividir essa população em estratos, ou seja, a gente pode, dentro de um quarteirão, a cada quarteirão a gente visita 5 casas. Então a gente faz essa estratificação da amostra também. E existe a amostra por conglomerado, quando a gente tem um universo ainda maior, por exemplo, no país todo, que a gente pode sortear primeiro, por exemplo, quais os estados participarão dessa pesquisa, e depois a gente faz um segundo sorteio com quais pessoas participarão dessa pesquisa. Essa é a diferença também dessa amostra por conglomerado.
é que algumas regiões vão ficar sem nenhum participante, porque é muito grande o universo. E os tipos de amostragem não probabilística, o mais comum é essa amostra por conveniência. Então, a gente começa uma pesquisa e diz, nossa, se eu for fazer o sorteio das pessoas que querem participar da pesquisa, eu vou ter muita perda. Então, eu vou no serviço e começo a aplicar questionários aleatoriamente. Eu vou fazer uma pesquisa no PSF e digo, não, eu vou fazer aqui minha entrevista, meu questionário com quem tiver. E aí já começa a criar vieses, né? Começa a criar problemas na extrapolação, na validade externa da sua pesquisa. Tem umas coisas interessantes, por exemplo, a amostra de bola de neve, né? Isso aí está tudo na teoria, mas são amostras que, por exemplo, você faz a pesquisa com uma pessoa e essa pessoa já faz com outra pessoa e essa outra pessoa faz com outra pessoa ou uma faz com duas, né? Tipo pirâmide. E são todas coisas teóricas aqui, mas que eu não queria deixar elas em evidência porque são amostragens não probabilísticas que hoje têm perdido muito espaço no meio acadêmico. É muito difícil hoje você publicar algo de forma confiável com amostra não probabilística. Então a gente tem que sempre focar nossos projetos em amostras probabilísticas. E a gente vai ver como é que faz esse cálculo da amostra aleatória simples. Então, para cada tipo, um cálculo. Essa é a fórmula usada para o cálculo da amostra aleatória simples. Você diz, meu Deus do céu, Eugênio, eu vou ter que decorar isso. Bem, se quiser, você decora. Não é difícil, acreditem, não é difícil. Se você substituir cada letrinha dessa por algumas constantes, inclusive, de pesquisa, você vai ver que o cálculo fica relativamente simples. Aqui está um exemplo abaixo, ó, o cálculo da amostra. Então, ele coloca 2,58 elevado a 2. Então, está aqui, ó, o Z. Está um pouco diferente aqui porque ele colocou os parênteses em evidência, vocês devem saber, né? E aí essa fórmula virou essa aqui. Mas esse Z aqui a gente identifica que é esse aqui. E o Z é o mais complicadinho assim para a gente entender, só que ele é muito padronizado também. E ele vem de onde? Vem dessa distribuição normal aqui. A distribuição normal é o que a gente sempre espera de uma pesquisa, que a maioria dos participantes estejam aqui no centro e que aqui nas extremidades sejam a minoria das pessoas, e é o que a gente considera de erro aleatório, ou seja, aquelas pessoas que estão, são os outliners, como a gente chama, são as pessoas que estão fora do padrão, e essas pessoas não são consideradas, ou são consideradas muito pouco a nível estatístico, essas pessoas que estão nas extremidades. A grande maioria está aqui no centro dessa distribuição, e é sobre elas que vai correr nossos testes estatísticos. Então, se a gente quiser um índice de confiança de 90%, o nosso Z vai ser de 1,64. Se a gente quiser um índice de confiança de 95%, nosso Z de 1,96. E se a gente quiser um índice de confiança de 99%, a gente coloca um Z de 2,58. Vê que é bem padronizado. Então aqui a gente pode inferir que o intervalo de confiança dessa pesquisa é de 99%. Aqui 0,5 é esse P aqui, ó. O que é esse P? É o desvio padrão. O desvio padrão geralmente também é de 0,5. E o Ezinho aqui, ó, é a margem de erro. E a margem de erro geralmente é de 5 pontos percentuais para estudos em medicina e em saúde. Então está aqui 0,05, 5 pontos percentuais. Então substitui todas essas coisas por essas constantes que são fáceis, e a única coisa diferente aqui é esse N. O que é esse N? É o universo. O universo das pessoas que podem participar. E a gente vai ter no final a amostra. Eugênio, eu vou ter que fazer esse cálculo? Não, aí eu coloquei aqui embaixo, ó, você vai no Google
e coloca lá cálculo ou calculadora da amostra, você chega, por exemplo, nesse site aqui, você bota o tamanho da população, ele já está por padrão 95% de confiança, ou seja, o Z aqui de 1,96 e uma margem de erro de 5%, é mais ou menos o que tem esse aqui, só alterando esse 2,58, porque o índice de confiança dele, o grau de confiança é 99%. Beleza? Então é só vocês procurarem lá, colocarem o tamanho da população e vocês vão ter o tamanho da amostra. E aí, a partir desse tamanho da amostra, aí vai a questão do sorteio, que é a aleatória simples. Você pega essa amostra e sorteia dentro do universo. Ah, não, eu vou fazer uma seleção por prontuário dos prontuários mais fininhos, né? Não pode ser assim. Você tem que sortear, você coloca um número para cada prontuário, por exemplo, se for fazer uma pesquisa de prontuário, você coloca um número para cada prontuário e sorteia. Aí você vai ter uma amostra aleatória simples, probabilística. Você pode extrapolar os seus dados. E aqui está um exemplo de um texto também, ó. Participantes do estudo serão selecionados uma população de 9.378 policiais. Vê que eu trabalho muito com policial, né? O tamanho da amostra foi calculado considerando uma precisão de 5%, nível de confiança 95% e uma proporção esperada de 50%, através de um software aí chamado EPIDET. O tamanho mínimo da amostra foi estimado de 370 participantes, através daquele cálculozinho lá. A este número foi adicionado 20% para compensar possíveis perdas, ó, totalizando 445 profissionais. Para garantir a representatividade, empregar-se uma amostra do tipo probabilista estratificada, ó, que eu falei para vocês. Estratificada por quê? Porque a gente tem dois conjuntos de pessoas, dois tipos de pessoas aqui. Estão no mesmo universo, mas são distintos. Então a gente precisa separar os policiais civis dos policiais militares aqui, de acordo com as categorias, de modo proporcional e equivalência na população. Então está aqui o número de cada um, proporcionalmente a gente tem esse número para cada um e a amostra no final. Quanto ao instrumento, eu vou passar por cima porque será a palestra em sequência. Então, vai ter lá dados primários ou secundários, né? O tipo dessa pesquisa que você vai executar é baseado em quê? É baseado em dados primários, é o que? Você vai coletar os dados, ou em dados secundários? Você vai obter esses dados através de papel, através de estatísticas já prontas, através de prontuários, por exemplo. Esses são dados secundários. Você pode ir através do SINAM, do SIM, são todos dados secundários. Você vai fazer questionário, você vai fazer um formulário. Qual a diferença entre questionário e formulário? Isso tudo eu acho que o próximo palestrante vai passar para vocês. Você vai fazer uma entrevista, vai gravar a fala das pessoas. Isso vai estar na descrição do seu instrumento de pesquisa lá no projeto. E aí você vai começar a detalhar também as suas variáveis. Então você vai colocar lá, por exemplo, escalas. Então você vai fazer uma pergunta, por exemplo, grau de satisfação. Então vai de muito insatisfeito até muito satisfeito. Existe essa escala, Eugênio? Existe. E ela tem um nome e chama escala de Likert. Olha aí, tá aqui, ó, escala de Likert. Então, se vocês fizerem esse tipo de instrumento, vocês precisam ter esse conhecimento, vocês precisam estudar para ter esse conhecimento de que tipo de escala, se essa escala já é comum em instrumentos, para poder utilizar e colocar lá no projeto. Escala tipo checklist é o quê? Por exemplo, uma pergunta que você pode marcar mais de uma opção. Essa é uma escala do tipo checklist. E outras tantas que tem. As variáveis, se elas são dependentes, se elas são independentes, se elas são quantitativas, qualitativas, se elas são quantitativas, se elas são discretas ou contínuas, qualitativas, se elas são nominais ou ordinais. Isso tudo eu acho que vocês vão ver na próxima palestra. Se não, podem me caçar e me perguntar que a gente faz esse debate aí, certo? Ó, um exemplo aqui, ó.
Eu coloquei no meu projeto, ó, quanto aos meios de coleta, tratou-se de uma pesquisa de campo, aplicação de questionário estruturado, contendo questões objetivas e subjetivas. Eugênio, esse teu projeto foi quantitativo, qualitativo ou quanti-qualitativo? Totalmente quantitativo, mesmo tendo questões subjetivas. Então teve questões dicotômicas também, que é o quê? Sim ou não. São questões dicotômicas, só tem duas respostas. E de múltipla escolha daquelas de checklist. Então está lá no apêndice F do projeto o instrumento que eu utilizei. Por que apêndice? Porque fui eu que produzi, não veio de fora. Não foi permitida a participação do pesquisador para responder o questionário no lugar do sujeito da pesquisa. Por que não foi permitido, Eugênio? Porque foi justamente um questionário. Se tivesse sido um formulário, aí o pesquisador pode participar. Como é um questionário, o pesquisador entrega o instrumento para a pessoa e ela precisa responder por ela mesma. Buscou-se, através dos questionários, informações sobre ocorrências dos eventos em análise, bem como descobrir quais são as medidas profiláticas e educativas desempenhadas pelos sujeitos. Conforme calendário estabelecido, que é outra coisa que tem que ter no projeto, né? Um calendário, um cronograma, que antecedeu a presente pesquisa, a coleta se desenvolveu durante os meses tal e tal e foi conduzida por apenas um pesquisador para evitar viés de seleção e informação. E aí, outras coisas que vocês precisam colocar na pesquisa, no projeto de vocês. Quais são os vieses que a gente pode encontrar? Ah, Eugênio, meu projeto está perfeito, não vai ter viés nenhum. Se você colocar isso no seu projeto e submeter ao comitê de ética, provavelmente eles não vão aceitar. Toda pesquisa, ela tem que ter uma previsão de viés. Você precisa planejar, olha aí de novo a palavra, você precisa planejar quais são os viés que você pode encontrar. Então, uma das coisas que eu analisei foi que se eu colocasse mais de uma pessoa para fazer essa pesquisa, provavelmente poderia interferir no resultado. Então eu coloquei só um pesquisador para fazer a aplicação desse questionário para evitar um viés que chama viés de seleção e outro que é o viés de informação. Aí também no projeto, a gente coloca todas as variáveis, todas as perguntas que são feitas no questionário, por exemplo, e coloca quais são as respostas possíveis, qual a classificação dessa pergunta, se é uma escala de Likert, se é uma escala de checklist, tudo isso a gente coloca no projeto. E a análise de dados, que a gente também coloca, é mais um ossinho lá no projeto. A gente precisa dizer como é que a gente vai analisar esses dados, através de qual software, se a gente vai contratar um estatístico para fazer essa análise. Tudo isso a gente coloca lá no projeto. Se essa análise vai ter custo para o projeto. Então aqui tem duas equações, né, bioestatísticas que a gente utiliza para fazer os testes de correlação, por exemplo. Esse aqui é um teste muito utilizado, que é o teste de quadrado, e o teste de baixo é um teste de correlação de Pearson, chamado ponto bisserial. Eu utilizei essas duas aqui em um dos projetos. Mas eu coloquei aqui, keep calm e aguarde as cenas dos próximos capítulos, porque acredito eu que a gente vai ver isso bem detalhado na próxima palestra. Por último, a gente fala sobre os aspectos éticos da pesquisa. A gente coloca lá que a gente leu a declaração de Helsinki, né, sobre a questão das pesquisas com seres humanos. Eugênio, eu vou fazer uma pesquisa só com prontuários no hospital. A gente não vai falar nem com ninguém. A gente só vai pegar lá os prontuários das pessoas e vai fazer uma análise estatística e vai fazer nosso trabalho. Ainda assim, vocês precisam submeter esse projeto ao comitê de ética e colocar essas questões éticas também no projeto de vocês, mesmo que não tenha contato com nenhum participante, seja só a partir de prontuários, mas ainda assim é considerado uma pesquisa com seres humanos e precisa passar pelo comitê de ética. Eugênio, eu vou ser preso se eu não submeter meu projeto a um comitê de ética? Não, você não vai ser preso. Você só não vai conseguir publicar sua pesquisa em canto nenhum.
porque dos fundamentos da ética é que ela seja algo natural, né? Algo de dentro para fora, algo que seja um desejo da pessoa ser ético. A ética não pode ser imposta, ela não pode provocar sanção, por exemplo. Eu não posso ser preso, eu não posso pagar uma multa por ser antiético. Eu só não vou conseguir publicar minha pesquisa em canto nenhum, porque as revistas exigem essa coisinha que está aqui, ó, o CAI. O CAI é um númerozinho que a gente recebe quando todo o projeto foi aprovado por um Comitê de Ética e Pesquisa, está aqui, ó, CEP, Comitê de Ética e Pesquisa. O comitê aprova esse projeto e emite um CAI. E o CAI é que você vai informar para a sua revista, para o seu livro, para o seu congresso, para conseguir publicar os seus achados. Esse cadastro desse projeto é feito por uma plataforma hoje em dia. Antigamente você tinha que imprimir e levar diretamente para o Comitê de Ética e Pesquisa. Hoje em dia não é mais assim. Você cadastra o projeto numa plataforma chamada Plataforma Brasil. Depois eu vou até passar algumas coisinhas sobre ela. E você direciona através da plataforma o seu projeto para um Comitê de Ética e Pesquisa. Então eu vou lá na Plataforma Brasil, cadastro meu projeto e digo eu quero que ele seja avaliado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Unifacisa. E aí o Comitê de Ética se reúne e, aprovando o seu projeto, emite o CAI. Entenderam? E, por último, essa última siglazinha aqui é o termo de consentimento livre e esclarecido. Então, essa é outra coisa fundamental que a gente tem que ter nos nossos projetos quando a gente vai fazer, quando a gente vai ter contato com as pessoas. Não precisa ser uma pesquisa de intervenção, eu não preciso fazer o termo de consentimento só quando eu vou aplicar uma medicação, por exemplo. Toda vez que eu tenho contato com essa pessoa, eu preciso fazer com que ela assine esse termo de consentimento livre e esclarecido para que ela participe. E o que precisa ter no termo de consentimento livre e esclarecido para esse participante ler e entender? Está aqui esse quadrinho aqui à direita, ó. Direitos dos participantes da pesquisa, baseado na resolução do CNS 466/2012, que é o que está aqui em cima, ó. Essa resolução, pessoal, é a resolução mais importante que existe sobre pesquisa com seres humanos em vigência no Brasil. Então, sempre que você vai escrever alguma coisa no seu projeto, no seu artigo, você precisa citar a resolução 466 e dizer que a sua pesquisa está em conformidade com a resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. Então tá aí, ó. Eu não vou ler, mas vou passar um brindezinho para vocês, que é de onde eu retirei essa tabelinha aqui. E vou passar ainda mais como brinde. Vocês vão ver. Então tá aqui o exemplo, ó. Você pensa que é algo pequenininho, né, que você vai falar sobre os aspectos éticos no seu projeto ou no seu artigo, ou no artigo geralmente é menos, realmente, porque é mais limitado, né? Mas quando a gente vai fazer um texto maior, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, a gente precisa escrever bastante sobre esses aspectos éticos também. E aí você vê que todas essas coisas aqui precisam ser ditas, ó, que ele está em conformidade com a 466, com a declaração de Helsinki, que o projeto foi avaliado por tal comitê, que o projeto usou protocolo específico para o tipo de projeto, e aqui eu vou fazer um alerta, ó, sobre esses protocolos a seguir, tá certo? Em relação às considerações éticas, o secretário autorizou, ó, e aí aqui estão vários anexos aqui que são os termos, né? Vários termos, ó, você vê que tem vários termos assinados sobre questões éticas da pesquisa. E aqui são esses protocolos que eu destaquei aqui como alerta. Eu faço um destaque aqui a seguir.
Existe hoje, pessoal, diversos checklists para cada tipo de pesquisa que a gente vai fazer. Então aqui eu destaco 4 checklists que existem. O que é um checklist, gente? É assim, são protocolos. Eu vou fazer uma pesquisa de intervenção. Então a primeira coisa que eu vou fazer é baixar esse primeiro checklist aqui, chamado consorte. Esse consorte ele vai trazer uma série de coisas que você vai precisar obedecer na sua pesquisa de intervenção. E aí você vai marcando como checklist. Esse aqui eu cumpri, esse aqui eu cumpri, esse aqui eu cumpri. Quando você cumpre todas essas coisas recomendadas desses protocolos, aí você está com um projeto bem aceito na comunidade acadêmica, bem aceito pelos comitês de ética e pesquisa. Então aqui o consorte é o protocolo para estudos de intervenção, os estudos clínicos randomizados. O protocolo PRISMA é o protocolo de revisão sistemática. O COREC é o protocolo de estudos qualitativos. Então aqui ele vai dizer como é que tem que ser feita a transcrição, por exemplo, das gravações. E o STROBE, que foi o que eu usei aqui, é o protocolo para os estudos observacionais. E aqui também tem outros tipos de checklist, tá certo? Vocês, dependendo do tipo de estudo que vocês quiserem, vocês têm que pesquisar sobre protocolos e checklists do tipo de projeto que vocês vão desempenhar. Beleza? E para finalizar, como eu falei, eu tenho alguns brindes para vocês aqui. Alguns relacionados à temática e alguns outros mais de presente mesmo. Então, quem quiser fazer um print dessa tela, ou quem tiver com o celularzinho a postos aí, vocês podem fazer esse scan nesses QR Codes que vocês vão ter alguns brindes. Esse primeiro QR Code aí vocês vão ter as normas da ABNT sobre referências e citações. Vocês ainda vão ter essa aula, mas vocês já podem ir dando uma lida. Não são normas tão fáceis de encontrar, inclusive na internet, essas normas de referências e de citações. Esse segundo QR Code é uma agenda de prioridades de pesquisa do Ministério da Saúde. Então a gente já teve uma aula sobre o que pesquisar, né? Qual o tema de pesquisa. Então uma das coisas que pode motivar vocês é dar uma lida nessa agenda de prioridades de pesquisa do Ministério da Saúde. Então lá tem dizendo o Ministério da Saúde elenca uma série de prioridades, de temas prioritários de pesquisa no Brasil. Vamos dizer que a gente esteja passando por uma crise sanitária de esquistossomose. Então, o Ministério da Saúde ele coloca como prioridade essa temática de pesquisa. Então, dê uma lida, vejam, essa é a mais atual, acho que é 2020, essa agenda de prioridades. Esse terceiro QR Code são os protocolos de pesquisa que eu já passei aí para vocês, nesse último slide. É o STROBE, é o PRISMA, é o COREC, o consorte, estão todos aí, os checklists. Aí embaixo, manuais da Plataforma Brasil. Esse aqui é muito bacana para vocês baixarem. São manuais bem interessantes, que facilitam muito na hora da gente preencher a Plataforma Brasil. E lá já mostra o que a gente precisa ter no projeto. Então antes de começar a escrever um projeto, é bom já dar uma lida na Plataforma Brasil para ver o que eles exigem, né? O que precisa ter no meu projeto para preencher lá a Plataforma Brasil e submeter ao Comitê de Ética. Essa do meio, embaixo, livros de metodologia. Separei 4 livros, se eu não me engano. Se vocês quiserem baixar em PDF aí. E esse último aí são os apêndices que eu utilizo nos meus projetos de pesquisa. São aqueles apêndices lá das questões éticas. Então está lá o termo de consentimento livre esclarecido, está lá o termo de publicidade dos dados, todos esses aí, tá certo? Já todos prontinhos aí para serem usados. Vou passar, quem não fez ainda, tira um print e aí eu passo, beleza?
E é isso. Iria agradecer mais uma vez a confiança depositada pelas ligas. Acredito que tenha sido breve, mas não cansativo para a maioria. E qualquer dúvida, realmente estou à disposição aí, e-mail e Instagram aí. Então, dando continuidade, temos algumas perguntas, mas antes queria parabenizar pela palestra, Eugênio, extremamente esclarecedor e acho que bem didático, trouxe muito a linguagem que dá compreensão nesse tema. Então, vamos lá para a pergunta. Para quem está iniciando na escrita científica, por onde iniciar na metodologia? Selecionar o espaço amostral e o tipo de estudo seria o primeiro passo? Acredito que o tipo de pesquisa é a primeira coisa que a gente tem que pensar, né? A gente pode até depois mudar, mas a gente precisa primeiro pensar qual o tipo de pesquisa que a gente quer desenvolver. Agora, atenção, pessoal, outra coisa que eu até esqueci de falar e comentar, mas é uma coisa muito interessante. É que eu já vi, por exemplo, pessoas que submetem projetos de pesquisa a comitês de ética e colocam, por exemplo, que vai fazer um estudo de coorte. Aí, durante a execução do projeto, ele diz: Meu Deus, eu não vou conseguir acompanhar essas pessoas, então eu vou publicar aqui um estudo transversal sobre essa temática. Você não concorda que você acabou de burlar o sistema, que você pediu autorização para fazer uma pesquisa de coorte a um comitê de ética e o comitê de ética se baseou totalmente nesse seu tipo de pesquisa e depois você publica estudos transversais sobre essa temática, você burlou todo o sistema. Então você precisa pensar, planejar, que essa é a grande lição que fica, né, eu acho, é o planejamento. Você precisa trabalhar, como foi muito dito, inclusive pelos outros palestrantes, que você precisa pensar e trabalhar com o que tem, com os recursos disponíveis de tempo, dinheiro, espaço, locomoção, tudo isso a gente precisa ter bem em mente. Então, o tipo primeiro e depois, como eu falei, não a amostra primeiro. Você precisa pensar no universo. A gente só, veja o destaque que eu dei lá no slide, a gente não pensa na amostra primeiro, a gente pensa no universo. A gente só pode calcular a amostra a partir do universo, a gente não faz estimativa de amostra, a gente não faz um projeto com estimativa de amostra. A gente calcula a amostra e sorteia a amostra para uma estatística probabilística que a gente possa extrapolar os dados, ter validade externa naquela pesquisa, lembra? Então vamos lá, segunda pergunta. Sobre os aspectos éticos, qual a maior preocupação que o pesquisador deve ter? Em casos de pesquisa envolvendo testes em animais, quais os requisitos básicos? Essa questão de testes com animais você já tem que submeter a outro órgão, não é ao comitê de ética. Aliás, eu acho que é ao comitê de ética e pesquisa, mas aqui a gente não está falando das pesquisas em seres humanos, né, que foi o enfoque aqui. Eu, particularmente, como eu nunca fiz pesquisa com animais, eu realmente vou ficar devendo essa resposta. É preciso ter um estudo mais aprofundado. Eu sei que as legislações, inclusive, têm evoluído nesse sentido, de proibições mesmo. Aí já passa dessa questão ética e já passa para a questão legal. Lembra que eu falei que a ética ela não é impositiva. A moral é impositiva, a ética não é impositiva. O que é impositivo é a moral e a lei. Então, se existem questões legais, elas precisam ser respeitadas em relação aos estudos com animais. E, não é respeitadas, precisam ser cumpridas, né? Afinal, a lei existe para ser cumprida. Aquele brocado em latim, dura lex sed lex, né? Que é a lei é dura, mas ela existe e precisa ser cumprida, né? A José Viana está colocando aqui, ó, submete além do, deixa eu ler aqui, ele colocou aqui, nosso próximo palestrante, submete além do SEUA, Comitê de Ética de Uso de Animais, além do CEP. Então aí, ó, você submete não só a um comitê, mas a dois. Exato, aos dois.
passa pelo Comitê de Ética e Pesquisa, mas também já passa por outro comitê aí que é específico para animais. E sobre a questão que foi levantada, qual é a maior preocupação? Eu acho que é essa, assim, as preocupações éticas é você realmente respeitar o seu planejamento, respeitar o seu projeto. Como eu falei, um dos grandes erros na pesquisa, inclusive erros gravíssimos que ocorrem na pós-graduação, é quando você submete um projeto de um tipo e depois acaba executando uma pesquisa de outro tipo, por falta do planejamento. E essa é uma questão ética muito séria, inclusive. Então, mais uma vez agradecendo a presença de Eugênio por enriquecer o nosso curso. Muitíssimo obrigada, Eugênio, pela palestra e pelas tira dúvidas aí.